Quero lhe dar as boas-vindas e vamos, sem mais delongas, aprender a gabaritar o assunto de direitos e deveres individuais e coletivos. A primeira questão diz: após a edição da Emenda Constitucional 45/2004, com a inserção do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição de 88, muito se discutiu acerca do status normativo que deveria ser atribuído aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, já incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro em data anterior ao advento da reforma constitucional referida. Acerca do tema e de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. A letra A diz: diante da impossibilidade de adoção do rito constitucionalmente exigido para a aprovação de emendas constitucionais, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da emenda 45 possuem status de lei ordinária. Como a questão diz que a aprovação foi antes da emenda constitucional, o tratado internacional que versa sobre direitos humanos tem status supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição e acima das leis. Logo, ele não tem, como disse, status de lei ordinária. Primeira, letra A, gabarito, falso. B diz assim: diante da ausência de previsão constitucional expressa em relação à matéria, que matéria é essa? Tratados internacionais de direitos humanos. Eu pergunto, há ausência de previsão? Não, até porque a Constituição Federal prevê o rito de aprovação desses tratados. Então, só por isso aqui, a letra B já está errada. Aí ele continua. Em razão dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no plano internacional, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da emenda 45/2004 possuem status de norma supraconstitucional. Falso de novo. Por quê? Porque nós sabemos que o status é supralegal. Não tem como ser supraconstitucional, que estaria acima da Constituição, né? Não existe isso. Falso aí. E por que eu disse que a Constituição Federal prevê um rito para esses tratados? É que, se forem aprovados no rito próprio, eles terão status de emenda constitucional. Então, fica claro esse erro quando fala da ausência da previsão constitucional. Letra C, em razão da cláusula aberta contida no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, ao admitir expressamente a existência de outros direitos fundamentais para além daqueles expressamente elencados no texto constitucional, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da emenda possuem status de norma constitucional. Falso, status de norma supralegal. E a alternativa D, em razão da necessidade de interpretação do texto constitucional, notadamente as previsões incertas, quer dizer, inseridas nos parágrafos do artigo 5º da Constituição, à luz do artigo 7º, parágrafo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da edição da emenda 45/2004 possuem status supralegal verdadeiro. É o nosso gabarito. Primeira questão, gabarito, letra D de Deus. Questão 2. Durante um violento temporal em que as chuvas torrenciais poderiam levar ao desabamento de uma casa, os bombeiros militares ingressaram em um domicílio sem o consentimento do morador à noite para socorrer as pessoas que estavam no imóvel. Posteriormente, o morador propôs ação indenizatória por danos morais em face do ente federativo, quer dizer, contra o ente federativo, ao qual os bombeiros militares estavam vinculados, argumentando que o referido ingresso for ilícito.
Sobre a hipótese narrada com base no sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Esquematizei aqui para você. O ingresso na casa, no domicílio, pode se dar por consentimento. Então, se for com consentimento do morador, né, qualquer hora. Sem consentimento, por ordem judicial de dia, e também sem consentimento, mas a qualquer hora, portanto, dia ou noite, nesses 3 casos aqui: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Agora, o que é que a questão disse? A medida adotada pelos bombeiros militares, a despeito da boa intenção deles, foi incorreta, pois o domicílio é inviolável, o que pressupõe autorização do morador para que pudessem ingressar no local e prestar socorro. Não, prestar socorro, nós sabemos que é uma hipótese da entrada sem consentimento. Letra B. A ação indenizatória não prosperará, pois os bombeiros militares, diante do desastre iminente, não precisam de consentimento do morador do imóvel para prestar socorro. Verdadeiro. Veja que essa é uma das hipóteses que não pede consentimento. Letra C. A despeito do direito à inviolabilidade do domicílio não ser absoluto, o consentimento do morador somente pode ser dispensado por determinação judicial. Logo, a ação dos bombeiros foi ilícita. Falso, porque o consentimento do morador pode ser dispensado para situações de desastre, prestar socorro, em flagrante delito, e no caso do morador não consentir, nós temos também a hipótese da ordem judicial. Então não é como ele falou na letra C. D. Houve desproporcionalidade na atuação dos agentes, o que permite a condenação do ente federativo na ação indenizatória, visto que a prestação de socorro sem consentimento do morador só pode ocorrer durante o dia. Não, é dia ou noite. Então, e também não houve essa desproporcionalidade. Falso aí. Portanto, segunda questão, gabarito, letra B de beleza, eu vou passar. Questão 3. Durante uma forte tempestade que causou inundações e interrupções no fornecimento de energia na cidade de Delta, o prefeito municipal, buscando evitar o agravamento da situação de iminente perigo público, requisitou um gerador de energia de propriedade da sociedade empresária Gama para manter em funcionamento o hospital municipal. O equipamento foi utilizado por 2 dias, até que o fornecimento de energia fosse restabelecido, o que não causou qualquer dano ao bem requisitado. Diante dessa situação, o sócio-gerente da Gama compareceu à prefeitura da cidade de Delta para exigir indenização pela requisição do bem. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A letra A diz: a sociedade empresária Gama tem direito à indenização, independentemente de ter havido dano ao bem. Falso, porque olha só, deixei esquematizado para você aqui. Perigo público, se for iminente, a autoridade competente pode requisitar a propriedade particular. Se houver dano, indeniza, mas se não tiver dano, não cabe indenização, é chamada de indenização posterior, ulterior, não é? Então, ele diz que a sociedade Gama tem direito à indenização independente do dano. Falso. Letra B. Como o bem não sofreu dano durante sua utilização, a sociedade empresária Gama não tem direito à indenização. O verdadeiro é o gabarito. Questão 3, gabarito letra B. C. A utilização de bem privado em prol do interesse público, sendo-lhe causado dano ou não gera indenização. Falso. Por quê? Porque se houver dano, ó, macete, tem indenização. D de dano, D em indenização. E D, a sociedade empresária Gama só
teria direito à indenização se a requisição tivesse sido realizada por autoridade federal, mas não pela autoridade citada no caso concreto. Falso, porque, como nós vimos, a autoridade competente pode fazer a requisição. E o direito à indenização vem justamente da ocorrência de dano. Então, errado aí a letra D. Questão 4. Durante uma operação policial, conhecido traficante de substâncias entorpecentes de alta periculosidade que operava no município Alfa foi preso em flagrante. Sua prisão, no entanto, por alegadas razões de segurança, não foi comunicada a ninguém, acrescendo-se que o local onde se encontra detido é desconhecido. A família do preso procura você, na qualidade de advogado ou advogada, para saber se ocorreu a violação de algum direito fundamental do preso. Com base na situação descrita e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Então vamos esquematizar. A prisão deve ser comunicada imediatamente. Não só a prisão, mas o local em que se encontra o preso. Essa comunicação se dá a quem? Ao juiz competente e à família ou à pessoa indicada pelo preso. Aí a letra A diz: não houve desrespeito a qualquer direito fundamental do preso, visto que a ordem constitucional estatui que, para os casos de prisão em flagrante, os agentes policiais têm até 72 horas para comunicar à família a prisão. Falso. Por quê? Porque essa comunicação, a família ou a pessoa indicada deve ser imediata. B. A prisão e o local onde o preso se encontra detido deveriam ter sido comunicados imediatamente à família ou à pessoa por ele indicada, quer dizer, pelo preso, bem como ao juiz competente para apreciar a legalidade da prisão. Verdadeiríssimo e é o nosso gabarito. Questão 4, gabarito letra B. Olha só, perfeitamente dentro aqui do nosso esquema. C. Por se tratar de criminoso de alta periculosidade, ela deixa de ser considerado pela ordem constitucional titular de direitos fundamentais. Falso. Todos têm direitos fundamentais. Não é porque ele é um prisioneiro de alta periculosidade que ele não teria esses direitos. De modo que a mera liberdade estatal em comunicar a sua prisão em flagrante. Nada a ver. E D. A falta de comunicação da prisão e do local em que o preso se encontra são justificáveis, já vimos que não. Falso. O que decorre da necessidade de se preservar a segurança da sociedade, considerando a periculosidade do agente. Perceba que esse mandamento constitucional aqui, ó, da comunicação imediata, deve ser cumprido e pronto. Então, gabarito letra B mesmo. Questão 5. Ao exercer o direito de petição, determinada pessoa jurídica estabelecida no território brasileiro precisou realizar o pagamento de taxa para que o órgão administrativo competente analisasse a tese de que o agente público praticara uma ilegalidade em seu desfavor, o que lhe acarretou um ônus financeiro indevido. Tal pagamento foi cobrado com base no que dispõe a Lei Federal número Y, recentemente publicada, que dispõe sobre essa exigência. De tal contexto, assinale a opção que se harmoniza, quer dizer, a verdadeira, com o sistema constitucional brasileiro. Antes vamos revisar aqui, olha só. É gratuito o direito de petição e a obtenção de certidões em repartições públicas. São gratuitos esses dois direitos. O direito de petição é para defender direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. As certidões a serem solicitadas em repartições públicas são também para duas coisas, para defender direitos ou para o esclarecimento de situações pessoais. Então, nada de cair naquelas pegadinhas que falam que é em situações gerais, tá certo? Então, se a repartição pública negar, o remédio constitucional é o mandado de segurança, não é o habeas data, beleza? Então, vamos agora à letra A. O referido pagamento é devido pela pessoa jurídica estabelecida no Brasil, na medida em que somente pessoas naturais, nacionais ou estrangeiras podem exercer o direito de petição, independentemente do pagamento de taxas. Falso, porque esse direito é gratuito. B. Ao exigir o referido pagamento como requisito para a apreciação da ilegalidade noticiada, a Lei Y é inconstitucional,
por afrontar o exercício do direito de petição. Verdadeiro, porque nós sabemos que o direito de petição é marcado pela gratuidade. Então a lei não pode ferir ou violar ou ir contra o que está na Constituição. Se a Constituição fala dessa gratuidade aqui, pronto, é isso que a lei tem que respeitar. Então, quando ele diz que ao exigir que o pagamento é necessário para apreciação da ilegalidade, a lei realmente é inconstitucional, porque afronta o exercício do direito de petição, que é gratuito. Verdadeiro é o nosso gabarito. C. Por ser um remédio constitucional direcionado ao âmbito jurisdicional, o direito de petição sem pagamento de taxas não é operativo na via administrativa. Logo, a lei federal é constitucional. Falso. Claro que esse direito é operativo. Claro que esse direito deve ser respeitado na via administrativa. E D. A lei federal Y é válida, mesmo que por meio de interpretação conforme a Constituição seja entendido que o referido pagamento tem a sua exigibilidade restrita aos casos em que o direito de petição descreve abuso de poder. Nada a ver, a lei não é válida nesse aspecto. Então, confirmamos o gabarito, letra B, de beleza. Questão 6. Renato Carlos, renomado pianista, foi convidado para se apresentar em um grande evento musical internacional sediado no Brasil. Ao tentar se inscrever no evento, foi informado de que era obrigatório estar inscrito em uma ordem de músicos para poder se apresentar publicamente no país. Surpreendido com a informação, procurou você como advogado e solicitou que fosse analisada a compatibilidade da exigência com o sistema jurídico constitucional brasileiro. Em relação à exigência, assinale a opção que indica corretamente a orientação dada. A letra A diz: é válida, pois se harmoniza com o poder regulamentar das entidades de classe, regra a ser observada no exercício profissional no Brasil. Falso, porque olha aqui, isso que vai dizer para você, o exercício profissional é livre, claro, atendidas as qualificações da lei. Agora, se for um exercício profissional com potencial lesivo, aí tem que ter inscrição em conselho de fiscalização. Mas no caso aqui, não há potencial lesivo, então não há que se falar em inscrição em conselho de fiscalização. Então, o que está se falando no enunciado não é válido. A letra B. Viola a ordem constitucional, pois a liberdade profissional é um direito com alto grau de amplitude, sendo vedado ao legislador estabelecer condições para o seu exercício. Falso, por quê? Porque nós sabemos que o exercício profissional é livre, mas atendidas as qualificações da lei. Então, não é vedado ao legislador trazer, como ele disse aqui, as condições para o exercício. A lei pode prever essas condições. C. Está de acordo com a Constituição. Não está de acordo com a Constituição, está errado aí. Pois visa zelar pelo regular exercício da profissão de músico, garantindo maior qualidade no desempenho. Não tem nada a ver, porque a Constituição disse que o exercício é livre, claro, atendidas as qualificações da lei, as condições, e se houver potencial lesivo, que a inscrição em conselho profissional seria obrigatória. E D. Encontra-se em desacordo com a Constituição da República, pois além de não proteger interesse público relevante, viola o princípio da liberdade de expressão artística. Verdadeiríssimo, esse é o nosso gabarito. Não tem aqui interesse público relevante, não tem aqui potencial lesivo, tá certo? Então, é o nosso gabarito letra D de Deus. Questão 7. Carlos, praticante de religião politeísta, é internado em um hospital de orientação cristã e solicita assistência espiritual a ser conduzido por um líder religioso de sua crença. Os parentes de Carlos, mesmo cientes que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, estão temerosos em que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital, em virtude de representar uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Os parentes de Carlos o procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados à situação narrada. Você os informou que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o hospital aí traz as alternativas. Letra A diz assim: o hospital
pode negar a autorização para assistência espiritual em religião diversa daquela preconizada pela instituição, embora não fosse o caso de Carlos perder a vaga. Falso, não pode negar porque a assistência religiosa, deixei esquematizado aqui para você, é assegurada conforme a lei para as entidades civis e militares de internação coletiva. Então, letra B, o hospital não pode negar o apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas daquela oficialmente preconizada pelo hospital. Verdadeiro. Não pode negar a assistência religiosa. C. Somente está obrigado a autorizar a assistência religiosa caso já tivesse permitido que sacerdote de outra religião, falso, nada a ver, exercesse atividades religiosas em suas instalações. E D. O hospital como instituição privada, ele tem total autonomia para estabelecer regras para situações como esta, podendo permitir ou negar o pedido de acordo com seu regimento interno. Falso, porque o regimento interno da instituição não é superior à Constituição Federal, certo? Então, falso aí. Questão 8. A lei YYY do município Alfa revogou o adicional por tempo de serviço ATS, abolindo-o por inteiro com efeitos retroativos absolutos. Além disso, estabeleceu as regras para que os servidores não só deixassem de receber o referido adicional, como também para que devolvessem todas as quantias por eles recebidas a título de ATS. A medida foi justificada sob o argumento de que haveria significativa economia das despesas públicas e por isso seria possível o aumento nos investimentos em saúde e em educação. Os servidores, por sua vez, alegaram clara violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em relação à determinação de devolução dos valores já recebidos. Sobre a questão em discussão, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A diz assim: a lei YYY apresenta indiscutível interesse público, portanto, a retroatividade absoluta é válida, encontrando-se de acordo com o que determina o sistema jurídico. Falso, porque nós sabemos, deixa aqui indicado para você, que a lei não vai prejudicar o meu macete, ACOD, ou seja, ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Então, dizer que a lei é válida porque existe uma retroatividade absoluta, falso. Inclusive, sobre devolução de valores pagos indevidamente a servidores, é possível a devolução, mas quando se trata de erro administrativo, e o que é um erro administrativo? É quando tem um erro operacional, quando tem um erro de cálculo pela administração. Aí sim é caso de devolução, em regra é isso, certo? Então, letra A, falso. B, a garantia do direito adquirido não se aplica às normas municipais. Falso. Se aplica às normas de todos os entes que podem, por razões econômicas, produzir efeitos retroativos, não. Se aplica a todos. C, a retroatividade absoluta fere o texto constitucional, pois afeta situações já constituídas e exauridas em momento pretérito. Verdadeiro é o gabarito. Por quê? Porque a lei não prejudicará. Então, eu dizer que ela vai voltar, vai retroagir independente de qualquer coisa, vai ferir isso aqui. Por quê? Porque ela não pode prejudicar o ACOD, tá certo? E D, o direito adquirido por determinação constitucional expressa pode ser desconsiderado nas situações em que o seu reconhecimento inviabiliza políticas públicas nas áreas de educação e saúde. Falso. Isso aqui é o que eu chamo de IB, invenção da banca. Não tem nada a ver, tá bom? Então, antes da gente fazer, vamos só revisar aqui. Ingresso na casa. Com consentimento do morador a qualquer horário, dia ou noite. Sem consentimento, por ordem judicial, só de dia.
judicial de dia. E também sem consentimento a qualquer horário nesses 3 casos aqui: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Feita essa revisão, agora vamos para a letra A. A inviolabilidade de domicílio, embora possa ser relativizada em casos pontuais, não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de João sejam efetivadas durante o período noturno. Ah, professor, mas não leu o enunciado. Perceba que nem precisa, isso aqui é uma forma de você acelerar a sua resolução de questões. Veja que o que ele está falando aqui nesse enunciado, você não precisa para julgar as alternativas, vou mostrar com a letra A. Ele disse que a inviolabilidade possa ser relativizada em casos pontuais, não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento do mandado de busca na residência sejam efetivadas durante a noite. Realmente. Por quê? Porque o mandado de busca, você vai lembrar de ordem judicial para entrar na casa, e é durante o dia. Então, realmente, não se autoriza que sejam efetivadas durante o período noturno. Verdadeiro, e é o nosso gabarito. Perceba que nem precisa do enunciado. Aí, B, a incursão policial na residência de João se justificaria apenas em caso de flagrante delito, mas inexistindo a situação de flagrância, o mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz da 10ª vara é nulo. Olha só, não é só flagrante delito, tem também o caso de desastre para entrar, para prestar socorro. Então a polícia pode entrar nessas outras hipóteses fora o cumprimento de ordem judicial, tá certo? Então, falso. C. O cumprimento de medida de busca e apreensão durante o período noturno é justificado pelas razões invocadas pelo delegado, de modo que a inviolabilidade do domicílio cede espaço à efetividade e à imperatividade dos atos estatais. Falso. Por quê? Porque ele vai cumprir isso aqui mediante ordem judicial. Então ele vai ter que cumprir de dia. Quando é que pode ser dia ou noite? É no caso de flagrante delito, prestar socorro e desastre. Foi isso? Não. Então não tenho que inventar, tá certo? E D, a inviolabilidade do domicílio não é uma garantia absoluta e, estando a ordem expedida pelo juiz da 10ª vara criminal devidamente fundamentada, o seu cumprimento pode ser realizado a qualquer hora. Falso, porque ordem judicial é de dia, tá bom? Então, gabarito letra A. Questão 10. Martinez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, universidade privada de direito situada no Brasil, para ministrar a disciplina de direito constitucional. Para tanto, estabeleceu residência em solo brasileiro. Após 2 anos, lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, Martinez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações do exercício ilegal da profissão. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta. Letra A diz: Martinez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, certo, ele é estrangeiro, goza de todos os direitos fundamentais e políticos assegurados pela Constituição aos brasileiros natos e naturalizados. Falso. Podendo, em consequência, lecionar a Universidade de Direito. A universidade é uma empresa privada, não é? Ele está falando aqui, Universidade privada de direito. Então, isso não é a questão. É uma empresa privada, ela pode contratá-lo. A questão é que ele, como estrangeiro, não goza dos direitos civis e políticos do brasileiro nato, por exemplo. Ele não pode, como estrangeiro, ser presidente da República, como se fosse um brasileiro nato, né? Então, falso, por exemplo, né? Vamos à letra B. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, igual eu falei, ele como estrangeiro não pode, por exemplo, ser presidente da República. A Constituição assegura a Martinez o livre exercício de sua profissão, desde que preencha os requisitos legais exigidos. Já falamos disso hoje. O exercício profissional é livre de acordo com as condições da lei. Então, é o caso dele. Se a lei
estabelece condições, ele pode ter o seu exercício profissional conforme estas condições da lei. Perfeito, isso aqui não está errado. Agora, quando é que esse exercício profissional é condicionado à inscrição no conselho de classe, no conselho fiscalizador da profissão? É se houver risco durante esse exercício profissional, que não é o caso aqui. Então, letra B, verdadeiro. C, a Constituição de 88, ainda que assegure a autonomia didático-científica às universidades, exige prévia naturalização do estrangeiro martinês para que possa atuar no ensino superior. Falso, isso aqui é uma IB, invenção da banca. E letra D, a ordem constitucional permite que martinês, na condição de estrangeiro residente no Brasil, desempenhe livremente sua profissão, mas condiciona tal direito à prova de residência em solo brasileiro por no mínimo 4 anos, de novo, invenção da banca, tá certo? Então confirmamos o gabarito, letra B, de beleza. Questão de número 11. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento de que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira do estado Delta para a realização de obras, sem promover o regular procedimento licitatório. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular, a fim de anular os atos de contratação, bem como buscar o ressarcimento dos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Antes de fazê-lo, quer dizer, de manejar a ação, no entanto, quer saber as consequências referentes ao pagamento de custos judiciais e do ônus de sucumbência, caso não obtenha sucesso na causa. Você, como advogado, então, explica-lhe que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso não obtenha sucesso na causa, o que é que vai acontecer? Vamos lembrar que a ação popular é gratuita, agora deixa de ser gratuita se houver comprovada má-fé, né, por parte do impetrante. Então, de quem ingressou com a ação popular. Então, olha só, a letra E diz assim, ó, ele não terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus de sucumbência, posto que o interesse que o move na causa é revestido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público, verdadeiro e ao gabarito. Ele só paga se houvesse má-fé, que não é o caso. Então, beleza, o verdadeiro. Agora vamos ver as outras. B. Somente terá que arcar com as custas judiciais, mas não com os ônus de sucumbência, se ele perder, posto se tratar de um processo de natureza constitucional que visa salvaguardar o interesse público. Falso. Por quê? Porque se ela é gratuita, é para tudo. É para custas e para ônus de sucumbência. C. Terá que arcar com as custas e com o ônus, como ocorre ordinariamente no âmbito do sistema. Falso, porque é uma ação gratuita. E D. Não terá que arcar com qualquer custo, considerando que a Constituição concede aos brasileiros isenção de custas em todos os chamados remédios. Falso, porque ele deixa de ter gratuidade se houver má-fé. E outra coisa, nos remédios constitucionais, habeas corpus gratuito, habeas data gratuito, ação popular gratuito se não houver má-fé, mas existem remédios que não são gratuitos. Mandado de segurança, por exemplo, é um remédio constitucional que não é gratuito. Não é? Então, não são todos. Portanto, confirmamos aí gabarito letra A. Questão 12. Diz assim, a União com o objetivo de recrudescer, quer dizer, de endurecer, o combate aos crimes contra o patrimônio insere, por meio da Lei Ordinária Federal X, um novo artigo no título 2 da parte especial do Código Penal, dispondo que as penas de prestação de serviço à comunidade, se não forem cumpridas em 10 dias após o trânsito em julgado da condenação, comunicam-se desde que maiores de 18 e menores de 60 anos aos parentes em linha reta dos condenados, sobre a hipótese de situação narrada com base no ordenamento constitucional vigente, assinale a alternativa correta.
Antes de fazer a questão, vamos só uma revisão aqui, olha só. A lei, comparando-se com a Constituição Federal, a lei frente à Constituição. Eu tenho o aspecto formal e o aspecto material. No aspecto formal, eu vou ver, por exemplo, a competência para propor essa lei, né? Nós sabemos que o ente tem competência privativa para legislar sobre direito penal, direito processual penal, é a União. Então, nessa história aqui do enunciado, essa lei é formalmente constitucional. Agora, ela é, do ponto de vista material, que é o assunto, a transformação que a lei vai promover, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela fere o princípio da intranscendência da pena. Eu não posso pegar a pena de um pai e mandar para o filho, por exemplo, né? Então, veja que nesse aspecto material, a lei é inconstitucional. O que é que nos diz a letra A? Diz assim, ó, a lei X é formal, a lei X é formal e materialmente constitucional. Negativo. Ela é formalmente constitucional, mas materialmente ela não é constitucional, pois compete à União legislar privativamente sobre direito penal e processual. Do ponto de vista formal, ok, mas material não. Aí, letra B. A lei X é inconstitucional, porque apesar de a edição de normas com conteúdo penal estar inserida no rol de competências privativas da União, normas que impliquem em situação mais gravosa aos apenados demandam lei complementar. Falso. Não é por isso. A explicação é essa aqui. Acabamos de ver. C. A lei X é formal e materialmente constitucional? Não, falso. Ela é formalmente constitucional, mas materialmente não. E letra D, a lei X é materialmente inconstitucional, pois as penas de prestação de serviço não podem transcender a pessoa do condenado sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. Verdadeiro. Perceba que é como nós falamos, o princípio a banca está usando sinônimos, né, o princípio da intranscendência. Então, gabarito, portanto, letra D de Deus. E assim nós encerramos. Até a próxima aula.